Olá, meu nome é Márcio e no mapa mental de hoje nós vamos falar sobre cinética química. Então, para a gente poder começar a falar da cinética química, a gente vai estar falando o quê? De reação química. Então, a reação química ela pode ser dividida em dois fatores. Eu posso avaliar em questões de mecanismo e questão de rapidez da reação. Então, o mecanismo seria o caminho que a reação percorre. Qual é a forma com que essa reação ocorre? Quanto à rapidez da reação é o quão rápido essa reação ocorre. Estes dois parâmetros são os que a cinética química estuda. Então, vamos focar agora no mecanismo inicialmente. O mecanismo ele pode ser de uma única etapa, que é o caso aqui desta reação, onde nós temos o O3, o ozônio, reagindo com o monóxido de nitrogênio, formando oxigênio mais o dióxido de nitrogênio. Então, essa reação ela ocorre em uma única etapa. Logo, a gente chama essa reação de reação elementar. E nós temos também o caso em que há reações que ocorrem em duas ou mais etapas, como o caso dessas reações. A gente tem aqui, então, 2 mols de NO formando 1 mol de N2O2. Este mol de N2O2 formado, por sua vez, vai reagir com o oxigênio, formando 2 mols de NO2. Então, se a gente cancelar aqui o que a gente tem no produto, a gente poderia cancelar aqui o N2O2, o produto aqui da primeira reação, com o N2O2 sendo reagente da minha segunda reação, eu teria então essa reação global. 2NO mais O2, formando 2NO2. Observem que não é o NO que reagiu com o O2. O NO primeiramente formou o N2O2, esse sim reagiu com oxigênio para formar a minha molécula. Então, ela não foi uma reação de uma única etapa. Nesses casos, a gente fala que esse tipo de reação, a reação aqui global, ela é uma reação não elementar. Quando a gente tem esses casos de reações não elementares, um fato importante que a gente tem que observar aqui é qual que tem a etapa lenta. Como assim etapa lenta? Quando a gente avalia a velocidade das reações, a gente verifica que, por exemplo, neste caso aqui, vamos supor que a primeira reação ela ocorra em frações de segundo, enquanto a segunda reação ela leva em torno de 10 minutos para ocorrer. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma muito rápida e a outra lenta. Então, essa que a gente chama de etapa lenta, que neste caso seria a segunda, ela tem maior importância do que a primeira. Óbvio que a segunda reação só ocorre se a primeira ocorrer. Mas, como a primeira ocorre tão rápido, a gente tem a formação dela, logo a segunda vai demorar um tempo para eu ter, então, de fato, o meu produto. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, se eu fosse avaliar o tempo de reação, como eu tenho ali frações de segundo e 10 minutos, a reação vai ocorrer em torno de 10 minutos. Ou seja, a etapa lenta é a que determina a velocidade da minha reação. Não adianta nada ocorrer a primeira muito rápido se a segunda não ocorrer. Eu não vou ter o produto que eu espero. Concordam comigo? Então, se fosse o contrário, onde eu tenho a primeira reação lenta e a segunda rápida, a primeira vai ser a determinante da velocidade. Porque enquanto não ocorrer a primeira, não ocorre a segunda. Então, aquela etapa que for a mais lenta, ela vai ser a determinante da minha velocidade de reação. Ok? E a gente pode pensar aqui em relação da reação não elementar, que ela é o quê? Ela é um conjunto de reações elementares. Então, quando nós temos aqui a nossa equação global, que é uma reação não elementar, ela é composta de duas reações. Essas duas reações são elementares. Por quê? Porque a primeira reação ocorre em uma única etapa e a segunda reação também ocorre em uma única etapa. Então, eu conseguiria reproduzir essas duas reações de forma separada, se fosse de interesse. Por exemplo, eu posso manter o NO em um recipiente que esteja ausente o oxigênio, e aí formaria o meu produto aqui, o N2O2, e eu teria ele e pronto. A reação pararia por ali. Por outro lado, eu já poderia ter esse N2O2 formado e eu fazer com que ele tenha contato com ar, ou eu insira oxigênio dentro daquele frasco,
E aí, então, vai formar o meu NO2. Ou seja, eu consigo controlar aqui qual que seria o meu produto. Por quê? Porque são reações elementares. A junção das duas forma uma não elementar. Tranquilo? Esse tipo de reação, né, que no caso aqui a gente foca na elementar, porque, né, ocorre a reação elementar, e se eu tiver uma não elementar, vai ocorrer a elementar, para ocorrer outra elementar, e aí formar o que eu quero, né? Então, como que formam essas reações? Através de colisão entre as moléculas dos reagentes. Então, no primeiro caso, eu tenho uma colisão entre NO e NO para formar o meu produto N2O2. E na segunda reação, eu tenho a colisão entre N2O2 com o oxigênio molecular, né, o O2, para então formar o meu NO2. Só que as colisões por si só, elas não são suficientes. A gente tem que pensar um pouquinho mais restritivo essas colisões. O que eu quero dizer com isso? É que essa colisão, ela tem que ser eficaz ou efetiva, como queira chamar. E quais são as condições para que uma colisão seja eficaz? Preciso de duas condições. Eu tenho que ter uma geometria adequada e uma energia suficiente. Então, a geometria adequada seria o quê? A forma com que essa colisão ocorre. Ela não pode ocorrer de qualquer jeito. A região de colisão ali, os átomos que vão colidir a molécula, tem que ser os átomos específicos. Por exemplo, se a gente voltar aqui na equação anterior, fica mais fácil de explicar, nós temos aqui o ozônio com NO. Para essa reação ocorrer, eu tenho que ter a colisão entre o ozônio com o nitrogênio do NO, porque é o nitrogênio que vai fazer uma nova ligação com o oxigênio. Então, vai importar ali a região espacial que essa colisão está ocorrendo. Mas somente isso não é o suficiente. A energia desse processo, dessa colisão, também tem que ser uma energia suficiente. Quando a gente tem essa energia suficiente, nós chamamos ela então de energia de ativação. Essa energia de ativação, ela dá origem ao que nós chamamos de complexo ativado. Então, o que seria esse complexo ativado? É quando eu não tenho ainda o meu produto. Eu estou em um intermediário entre reagentes e produtos. Então, neste caso de exemplo que nós temos aqui, do oxigênio com o NO, é quando ocorre a colisão, há então uma interação entre o átomo de oxigênio com o átomo de nitrogênio. Então, aqui ainda há uma interação, está considerando como se fosse uma molécula maior, né? Estariam todos esses átomos envolvidos, devido às ligações químicas que tem ali. E, posteriormente, essa ligação vai ser rompida, deixando então o nosso produto, O2 mais NO2. Então, antes de romper a ligação dos meus reagentes, eu tenho uma pseudo-ligação ali dos meus produtos, que é o que a gente chama de complexo ativado. Isso só vai ser formado se eu tiver energia suficiente, tendo uma geometria adequada. Tá, agora que a gente entende um pouquinho dos mecanismos, a gente pode falar da velocidade de reação. Quando eu falo da rapidez da reação, eu posso avaliar em função de um gráfico que contém a quantidade de matéria envolvida nessa reação versus o tempo. Então, nós temos aqui, como exemplo, este gráfico. Então, observe. Nesse tipo de gráfico, a gente tem duas condições. Nós temos uma curva decrescente, que é o C, e duas curvas crescentes, que são A e B. Então, quais são as diferenças dessas duas? Os dois tipos, né? Eles querem nos dizer coisas diferentes. Bom, se eu estou falando da curva decrescente, eu estou falando de quem? Dos reagentes. Por quê? Qual que é o gráfico aqui? É concentração em função do tempo. Ou seja, à medida que o tempo passa, a concentração de C diminui, então é o reagente. Por quê? Porque está formando produtos. Então, a condição de diminuir a concentração, diminuir a quantidade de matéria, é do meu composto ali, que é o reagente.
Logo, os reagentes, né, são consumidos, como eu acabei de falar. E, no outro caso, vocês já sabem a resposta, né, mas vamos continuar. Quando eu tenho a curva crescente, eu estou falando de quem? Os meus produtos, claro. Por quê? Os produtos, no início eu não tenho produto. À medida que o tempo passa, a quantidade de matéria, consequentemente a concentração daqueles meus produtos, aumentam. Então, eles estão sendo produzidos, né? Logo, os produtos, eles são formados. Então, quando a gente está falando da rapidez da reação, e eu estou falando de reagentes e produtos, reagentes sendo consumidos, produtos sendo formados, eu vou ter o quê? Eu tenho uma velocidade média de consumo do meu reagente e de formação do meu produto. Posso calcular qual que é a velocidade média disso. Igual a gente calcula uma velocidade média para carro, por exemplo, na física, né? Eu quero calcular aqui a velocidade de consumo do meu reagente e de formação do meu produto. Então, a fórmula vai ser parecida com a da física. Ao invés de usar distância, nós vamos usar concentração, que a gente está falando de reação. Então, a fórmula geral seria essa. Velocidade é a variação da concentração de x, onde x aqui pode ser o meu reagente ou o meu produto, dividido pela variação do tempo. E por último, a gente pode avaliar a dependência dessa velocidade de reação, ou seja, quais fatores vão interferir para que uma reação seja rápida ou lenta. Entre esses fatores, nós temos 4 principais, que são a concentração dos reagentes, temperatura, a superfície de contato e o catalisador. Então, concentração dos reagentes. Qual que é a importância deles em função da rapidez da minha reação? Pensem comigo. Se eu tenho uma reação mais concentrada, essa reação vai ocorrer mais rápido. Por quê? Porque eu vou ter uma quantidade maior de matéria, então eu tenho uma taxa muito mais alta de colisão. Se eu tenho uma taxa alta de colisão, eu vou ter grandes chances de ter, dentro dessas colisões, colisões efetivas. Se eu tenho colisões efetivas, eu faço a reação ocorrer. Então, quanto maior a quantidade de matéria, né, consequentemente maior a concentração, eu terei uma rapidez maior. Conhecendo a concentração dos reagentes, fazendo alguns estudos, é possível determinar uma lei cinética de reação para cada tipo de reação, através dessa fórmula geral aqui. A velocidade ela é igual a uma constante que multiplica a concentração do meu reagente A elevado a um fator m, vezes a concentração do meu segundo reagente, no caso aqui está como B, elevado a um fator n. Ok, tá. E como que eu vou saber ali a concentração? A gente consegue saber, né? Se eu estou fazendo a reação, eu consigo preparar uma solução com uma concentração conhecida, mas eu não consigo determinar esses valores m e n. Por quê? De onde eu vou tirar isso, né? Na verdade, isso é tirado de experimentos. Então, não são valores que é possível determinar olhando para uma equação. Não é o coeficiente estequiométrico da reação. Logo, são experimentos cinéticos que vão determinar o valor ali de m e n. Normalmente, se você tiver uma reação para um exercício para resolver, ou você vai ter que encontrar esses valores, que são as propostas do exercício, ou esses valores vão lhe ser fornecidos. Beleza? Então, o outro ponto é a temperatura. Imagine o quê? Se eu aumento a temperatura, o que eu faço com as moléculas? Eu aumento o grau de agitação delas, ou seja, eu estou fornecendo energia, elas estão mais agitadas. Moléculas mais agitadas têm uma maior chance de quê? Colidirem. Quanto maior a chance de colidir, maior a chance de eu ter o quê? Uma colisão eficaz. Colisão eficaz significa reação realizada. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a rapidez da minha reação. A temperatura, ela também vai afetar a constante cinética, que é o K aqui da nossa reação, da nossa equação.
Então, o que significa isso? Se eu estiver fazendo uma reação a 25 graus Celsius, o valor dessa constante, para aquela reação que eu estou avaliando, vai ser um valor. Agora, se eu fizer a mesma reação, mas a 50 graus Celsius, o valor da constante vai ser diferente da de 25. Vai ser um valor constante, porém, né, o valor é distinto para para a minha outra temperatura. Ou seja, essa constante ela é afetada pela temperatura. Então, tomem cuidado com isso. Pode surgir uma pegadinha aqui. Na verdade, não é uma pegadinha, né? Para ver se vocês estão atentos e conseguem compreender que a temperatura influencia na constante. Então, é a única das quatro aqui vai ser a única que vai interferir na constante. Tá? As demais não influenciam na constante cinética. Superfície de contato. Superfície de contato. A superfície de contato seria a região ali em que vai fazer de fato, né, o contato, vai ter a colisão das moléculas. E ela vai influenciar na rapidez da reação. Por quê? Quanto mais exposta for a minha superfície, maior é a chance de colisão. Maior chance de colisão eficaz, consequentemente, formação do meu produto. Então, vamos imaginar, para vocês poderem entender um pouquinho da superfície de contato, a seguinte condição. Imagine que este papel seja uma barra metálica, que está protegida com uma espécie de borracha, e apenas o seu perímetro aqui seja exposto. Tá? Então, todo o perímetro aqui do papel, todo o lado do meu papel apenas aqui está desprotegido. E aí eu insiro esse metal em uma solução de ácido. Vai ocorrer reação ali. O ácido reage com o metal. Então, a reação vai ocorrer onde? Na minha superfície de contato, que seria toda a região aqui, né, lateral do meu papel. Agora, vamos dar valores para essa região, para a gente poder verificar o que acontece, como que a superfície de contato pode aumentar. Então, vamos supor que este lado aqui vale 5 e este lado aqui vale 1. Então, nós teríamos 5 com mais 1, 6, com mais 5 daqui de baixo, 11, com mais 1 aqui, 12. A nossa área superficial aqui seria de 12, certo? Agora, imagina que eu vou cortar essa barra ao meio. Quando eu corto a barra ao meio, cortando, eu tenho novas regiões que vão ter contato com o meu ácido, né? Eu tenho essa nova região aqui e essa nova região aqui. Então, o que acontece? A área superficial aqui, a superfície de contato do meu metal, ela é maior quando eu tenho a barra inteira ou quando eu tenho a barra menor, né? Em dois pedaços iguais aqui nesse caso. Vamos fazer as contas. Então, nós tínhamos, né, quando eu estava junto aqui, 5, 1, 5, 1. Agora que a gente está dividido, nós temos 2,5, 1, 2,5, 1. Ou seja, 2,5 com 2,5 dá 5. Dá 6, dá 7. Tenho 7 neste pedaço de papel, né, que seria o meu metal. E vou ter a mesma quantidade desse outro lado. 2,5 com 2,5, 5. Com mais 1, 6. Com mais 1, 7. Então, eu tenho um total de 7 com mais 7, 14. Olha, mas você diminuiu eu diminuí aqui o metal, né, digamos assim, eu aumentei a área superficial. É exatamente isso que acontece. Quanto menor for a minha estrutura que está reagindo ali, maior é a área superficial. Conseguiu mostrar aqui isso, né? Espero que tenham entendido. Então, quanto menor for, eu tenho uma superfície de contato maior, e quanto maior for essa superfície de contato, maior a chance de colisão, consequentemente, maior chance de colisões eficazes, maior chance da reação ocorrer. Certo? E, por último, nós temos o catalisador. O catalisador ele vai afetar a rapidez da reação de uma forma diferente das demais aqui. O que ele faz? Ele vai mexer no mecanismo da reação. Ele faz novos caminhos para que essa reação ocorra de forma mais rápida. Então, o que é o catalisador? É um composto que eu vou
adicionar ali na reação esse composto que vai modificar esse caminho da reação. Por quê? Porque ele participa da reação, então ele vai estar ali participando da reação, então ele vai dar novos caminhos, ou seja, vai deixar a reação sendo não elementar. E, no fim das contas, ele vai sair da reação como o produto gerado ali vai ser o mesmo. Ou seja, ele participa da reação, mas ele não é consumido na reação. Então, tomem cuidado aqui. É comum pessoas falarem que o catalisador não participa da reação. Ele participa da reação. Ele não é consumido. Ele interage e depois desinterage, ficando da forma com que entrou. Certo? Levando tudo isso em consideração, a gente então finalizou este mapa mental. Espero vocês no nosso próximo e último relacionado ao tema do segundo ano.